Então, boa noite a todos. Estamos hoje aqui numa noite muito especial, fazendo a gravação do nosso podcast SMCC. Estou representando o Departamento de Psiquiatria, sou a doutora Carmen Silvia Ribeiro, coordenadora do Departamento de Psiquiatria da Sociedade de Medicina e Cirurgia, e também presidente da Federada ABP Campinas, que é sediada aqui na nossa sociedade. Estamos hoje, nesse momento especial, falando sobre o Setembro Amarelo, que é um movimento que iniciou com a ABP. Então, nós, como federada, temos um compromisso de fazer inúmeros eventos relacionados ao Setembro Amarelo. E hoje, nesse podcast, teremos, né, o apoio aqui e a participação especial da doutora Karina. A doutora Karina é coordenadora do Comitê de Prevenção ao Suicídio da Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas. E ambas estaremos com a honra de entrevistar, né, o Hugo, o Coronel Hugo Santos, que tem uma grande experiência na questão de intervenção em situações críticas de suicídio e é o estudante da suicidologia. Então, eu vou passar para a doutora Karina, falar suas palavras, e aí podemos começar de uma forma muito descontraída, fazer perguntas e conhecer um pouquinho mais dessa história do Hugo, por que que ele se interessou, afinal, pela psiquiatria de uma certa maneira. Carmen, obrigada. É um prazer estar mais um ano aqui, né, fazendo esse evento do Setembro Amarelo, um evento que nós fazemos aqui na sociedade já há bastante tempo, né, sempre liderado pela Carmen. Há pouco tempo eu entrei e está sendo uma experiência muito boa. A gente tem aprendido bastante, né? A gente tem trazido pessoas aí com expertise na questão do suicídio, e que é um tema tão importante, né, tão relevante ainda hoje, né, para a sociedade geral, para o mundo, né? Nós sabemos aí que o suicídio ainda é um problema de saúde pública, né? Principalmente aqui no Brasil, quando a gente vê os dados brasileiros indo contra os dados da maioria dos outros países, né, que estão diminuindo aqui na América, está aumentando. E a gente faz a nossa parte, né? Então, a gente pode trazer aí alguns dados, ou como a doutora Carmen disse, é uma honra estar conversando com alguém que tem tanta experiência. Acho que isso não tem preço, né? Alguém que, além da teoria, que é o que a gente já vê aqui, na prática, tem a experiência prática. Então, isso agrega muito para a gente. Então, obrigada pela tua presença, Hugo. Vai ser um prazer aí estar conversando com você. Vamos lá? Então, começa a falar um pouquinho, né, da sua formação, de onde começou o interesse, se tem a ver com a tua profissão ou não, por favor. Boa noite, doutora Carmen. É um prazer e uma honra estar com a senhora novamente. Nós já participamos de outros eventos, simpósios relacionados à prevenção do suicídio. Doutora Karina, também um prazer enorme. As pessoas que estão aqui no auditório da sociedade, as pessoas que nos assistem aí pelo podcast, a toda a produção. Embora eu não esteja fardado, eu sou coronel da Polícia Militar. E a minha história relacionada a isso, ela começou nos anos 90, quando eu ainda era tenente, em 1995, eu fui atender uma ocorrência envolvendo uma moça. Ela passou para o lado de fora do parapeito de um prédio, de um bairro da Zona Sul ali de São Paulo, um bairro residencial de classe alta, e ela estava no sexto andar de um prédio e ameaçando se jogar, e ela tinha uma demanda só, né? Uma exigência só, digamos assim, que era o namorado dela lá. Dentro da nossa lógica, e nessa época nós não tínhamos técnicas dentro da Polícia Militar para atender ocorrências com suicidas, depois eu mesmo fui desenvolver isso dentro da PM.
a gente agia pela nossa lógica, que não é a lógica do comportamento suicida. Se eu atender o que ela fizer, ela vai desistir daquilo ali. Eu fui até o apartamento do lado, mandei uma viatura para buscar o rapaz, para que ele viesse, e, e eu, no apartamento do lado, eu conversava com ela, e eu, assim, basicamente, eu fazia um pedido só, né? Eu suplicava para ela, eu falava, menina, por favor, não se joga, né? Você é tão bonita, tem uma vida inteira pela frente. Depois eu descobri que tudo que não se fala para uma moça é menina, por favor, não se joga. Tudo que não se fala. Depois a gente pode falar mais adiante, né? Porque isso daí são técnicas de negociação que a gente desenvolve dentro da Polícia Militar. Nesse meio tempo, começou a juntar alguns curiosos ali embaixo e a gente fez um cordão de isolamento utilizando o perímetro do próprio condomínio. Era um horário de troca de turno escolar de um bairro residencial, então tinham muitos jovens. E esses jovens gritavam, pula, pula. E esse daí, talvez seja o maior problema que a gente tenha, não, hoje não mais com policiais de segurança pública, mas com a população em geral. Eles não acreditam que a pessoa vá fazer. Eles acham que ela só está fazendo isso para chamar atenção. E sim, está fazendo para chamar atenção. Se não quisesse, faria isso escondido. Mas não é só para chamar atenção. Aquilo ali também é um pedido de socorro. E se a gente fizer a coisa errada ou falar a palavra errada, aquilo ali pode gerar uma tragédia. Enfim, aí depois de um tempo o rapaz chegou, eu estava com muito receio dela se jogar. O Corpo de Bombeiros montou 2 linhas de salvamento, que são bombeiros com rapel, só que ela conseguiu perceber e aí exigiu que eles saíssem de lá, senão ela se jogaria. Então nós tiramos os bombeiros e eu continuei conversando. Eu consegui estabelecer um vínculo de empatia mínimo, que a gente chama de rapport, né? Uma palavra francesa. E, e aí, quando o rapaz chegou, ela. Aí eu peguei e falei para ela, falou, ele tá ali, ele até acenou, né? Falou, ele tá ali e, e daqui a pouco ele já sobe aqui e te dá um abraço. Aí ela se jogou, soltou as mãos, se jogou, caiu na frente dele para para perplexidade minha, de todas as pessoas que estavam lá, aquele choque inicial. E assim, a, a primeira reação é o choque com a morte de alguém tão precoce. A segunda é aquela defesa psicológica. Eu falei para ela não se jogar, ela se jogou, é um ato de livre-arbítrio. Na verdade no fim das contas é. Mas não é só isso, né? E aí, anos depois, eu peguei outras ocorrências e aí a gente começou a entender que existe uma técnica para poder atender esse tipo de ocorrência e aquele não foi um jeito mais correto, né, de atender. E aí, isso daí aconteceu em 95. Em 2003, houve uma ocorrência envolvendo. Eu estou me alongando muito na resposta. Eu tive uma dúvida, eu Pois queria te não. perguntar. Qual foi o impacto para você? A primeira situação que você se viu, né, Sim, numa tentativa que acabou sendo um suicídio, né? sim. Como isso te afetou emocionalmente? O, o sentimento é de impotência por não ter conseguido, né, inicialmente. Acho que é muito parecido com o de um médico em que o paciente acaba morrendo. Mas foi o que eu falei para a senhora. Eu criei uma defesa psicológica de falar assim, pô, eu falei para ela não se jogar, ela se jogou. Mas, por exemplo, o suicida, ele não quer simplesmente se livrar do problema, principalmente esse, o anômico, né? Quando ele cria um cenário. Às vezes ele cria o teatro ideal para a morte dele. E ela, por exemplo, quando se suicidou em frente a ele, foi para imputar a culpa a ele. E aí ela usou a polícia para criar o teatro ideal para a morte. Mas naquela época eu não tinha noção disso, né? A gente não tinha conhecimento. Aí, só para entender, em 2008, desculpa, 2003, teve uma ocorrência envolvendo um policial militar em frente ao Palácio dos Bandeirantes, muito parecida com essa. Ele tinha escrito uma carta para o governador, ele pegou uma arma, né, um revólver particular, ele sofria problemas psiquiátricos, ele estava afastado da polícia militar, e a polícia militar já tinha retirado a arma dele, o comandante, mas ele tinha uma arma particular.
E aí ele municiou essa arma, engatilhou, atou ela com esparadrapo e foi em frente ao Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo. Essa ocorrência ela foi filmada, porque o primeiro interventor foi um repórter. E aí eles filmaram, isso daí tem até no YouTube, né, para quem quiser assistir. E aí foi a mesma coisa, né? O primeiro interventor que teve lá, ele falava, polícia, por favor, não se mata, né? E ele não conseguiu conduzir a ocorrência de uma maneira técnica, né? Essa verbalização, essa conversação. E aí ele acabou se suicidando em frente ao Palácio dos Bandeirantes. E isso daí foi um pouquinho antes de eu. Aí eu comecei a desenvolver um pouco mais esse tema no meu ambiente de trabalho, porque quando eu trabalhava em São Paulo nos anos 90, eu trabalhava no policiamento de rua convencional. E aí eu fui transferido para Campinas. Eu me mudei aqui para Campinas e comecei a trabalhar. E aqui em Campinas eu trabalhava numa unidade de operações especiais, tipo uma SWAT, um BOP, né? Que a gente chama, aqui em Campinas chamava ATAC e na PM de São Paulo chama GAT, Grupo de Ações Táticas Especiais. Então, era o GAT de Campinas que chamava Ações Táticas de Campinas, o ATAC. A gente andava com uniforme camuflado, com balaclava, com armas técnicas e operações especiais. E a gente era treinado para negociação em ocorrências com criminosos profissionais. O criminoso profissional, e aí técnicas de negociação. O criminoso profissional tem dois objetivos. É aquele cara que faz alguém como refém para fugir e para sair vivo. Então ele tem um roubo frustrado, pega alguém como refém para fugir e para sair vivo. O suicida ele não quer fugir, porque ele quem provocou a ocorrência e não necessariamente ele quer sair vivo. Ele quer viver. Mas há uma dicotomia muito grande, há uma ambivalência, né? Ele quer muito viver, mas quer muito morrer também. E como negociar usando técnicas com criminosos profissionais, com pessoas que têm objetivos tão antagônicos. Aí no ano seguinte, nesse mesmo ano, eu tive a oportunidade de fazer um curso de formação de negociadores na polícia de Córdoba, na Argentina. E lá em Córdoba, a negociação era uma especialidade e eles já desenvolviam negociação com suicidas, com criminosos profissionais e com reféns em cativeiro, que é aquela negociação por telefone, onde não sabe a localização. E eu falei, nossa, nós não temos isso daí no Brasil. Né? O GAT, que é a elite nossa, não negociava dessa forma. No ano seguinte, eu tive a oportunidade, o privilégio e a honra de conhecer o Dr. Neuri Botega, da Unicamp. Ele chefiava o departamento de psicologia médica e psiquiatria, e aí ele tinha um curso na área de saúde mental, um curso de comportamento suicida, uma extensão, e só tinha profissionais da área de saúde. Eu era o único da área de segurança pública, de fora, né? Até gerou uma estranheza, porque na primeira aula todo mundo se apresenta. Ó, eu sou médico, sou psiquiatra, eu sou enfermeiro. E aí eu falou, meu nome é Hugo, eu sou policial militar. E aí o Neuri falou assim, olha, ele é negociador em ocorrências com reféns e ele está aqui para entender como funciona o mecanismo do comportamento suicida. E, e até então a polícia militar nem tinha. O Corpo de Bombeiros tinha um manual, mas era um manual muito, muito metódico. E nós militares somos assim, né? A gente é meio cartesiano. Então, é tudo métodos. E aí tinha um manual. Olha, se ele falar isso, responde aquilo. 7 modelos, né? Isso daí não funciona, porque nós somos muito diferentes e a ocorrência ela é muito dinâmica. Até para esclarecer, depois desse primeiro caso trágico, eu peguei mais de 40 outros e eu nunca mais perdi. E aí, quando eu fiz o curso, eu aprendi como funcionava o mecanismo do comportamento suicida. Eu até fazia uma analogia, na época eu era instrutor de tiro, e quando você tem uma aula de tiro, a primeira lição que nós temos, obviamente, é a regra de segurança do stand, o que pode e o que não pode fazer. Depois você aprende a montar e desmontar a sua arma. E para que a gente aprende a montar e desmontar um armamento? Para saber como funciona o mecanismo desse armamento, para fazer a manutenção dele e para sanar panes. Basicamente esses 3. Quando eu aprendi como funcionava o mecanismo do comportamento suicida, eu aprendi por empatia como funcionava para as pessoas. Porque uma dificuldade que nós temos é entender como ele pensa. Porque nós não estamos passando pelo mesmo problema. E são problemas existenciais e teoricamente simples. A maioria, basicamente, por
por motivos passionais, profissionais ou financeiros. Os três são solúveis, digamos assim. Então, às vezes, eu estava numa ocorrência aqui na Francisco Glicério mesmo, tinha um cara tentando se jogar por causa da esposa. Aí o seu raciocínio é que pô, existem 7 bilhões de pessoas no mundo. Pelo menos 3,5 bilhões são mulheres. Por que tem que ser essa? E aí a gente começa a entender, por exemplo, que ele está passando por um estado cognitivo de constrição, né? Uma visão em túnel que ele não consegue refletir qualquer outro problema que não seja aquilo ali. Aí ele foca naquele tipo de problema. E aí a gente tem que se desenvolver para tentar dissuadir ele daquilo ali, fazer com que ele reflita. E num processo de convencimento. Não basta falar, ó, desça daí porque não vai resolver. Ou abaixa a arma, ou me entregue a faca. Tem que ser um processo de dissuasão e baseado no convencimento do que é melhor para ele. E aí, pois não, perdão. A gente fala dessa questão dos gatilhos, né, imediatos da tentativa de suicídio. Sim. Né? Então, você colocou, né, são motivos específicos, relacionamento, questões financeiras, né, e outras questões. E é muito importante, né, que a gente sempre fala nos nossos eventos, sempre dentro de todos os estudos, e até para não criar, né, essa expectativa de que o gatilho não é, vamos dizer, a complexidade, ele não representa a complexidade da motivação suicida, né? Então, existem motivações que estão relacionadas ao adoecimento psíquico, existem motivações que estão relacionadas a conteúdos e experiências vivenciais, sejam elas traumáticas ou não, e também existem as questões biológicas atreladas e que podem ser gatilhos biológicos muito importantes, né? Além de uso de substâncias, eventualmente, né? E outros, vamos dizer, gatilhos que poderiam lidar com a questão, vamos dizer, abrir o espectro da impulsividade, isso seria. Mas eu acho muito interessante que você está colocando, né? Dentro dessa experiência, e eu queria só parar um pouquinho naquela questão, né? Você chega no curso do Neuri e cria esse impacto, né? O não médico, ou não profissional da área de saúde, demonstrando um forte interesse, né? Claro, motivado por toda essa história que você conta. E como é que foi esse percurso nesse curso, né? E como isso fomentou em você um interesse crescente nessa área? Bom, vamos lá. Aproveitando até a metáfora que a senhora utilizou, né? É, então, quando a gente aprende como funciona esse mecanismo, e baseado até no que eu tinha falado do tiro, a gente aprende a fazer uma manutenção própria também, a saber como é que funcionam os mecanismos desse comportamento, a fazer uma manutenção deles, e às vezes até própria, e a sanar as panes no momento em que acaba acontecendo. E quando eu fui para o curso foi algo interessante, porque eu percebi que os profissionais lá, eles entendiam muito da prevenção ao suicídio e depois do suicídio. Mas no momento em que a pessoa estava para se jogar de um ponto elevado, ou com a arma apontada para a cabeça, ou com a faca, não tinha. E aí quem tinha que resolver era a Polícia Militar, ou unidades de operações especiais, ou policiais, ou corpo de bombeiros. E aí eu percebi que havia um hiato, né, entre esses dois, e eu precisava desenvolver uma técnica que nós até então não tínhamos na Polícia Militar. Aí eu busquei muito material desse curso lá e apresentei o meu trabalho de conclusão de curso, foi técnicas de negociação com suicidas e de gerenciamento de crises dessas ocorrências. Até então, a Polícia Militar só tinha técnicas de gerenciamento de crise para ocorrências com reféns ou com terroristas, mas com suicidas não tinha. Com indivíduos, a tipologia que a gente usa é emocionalmente perturbado. E aí nós desenvolvemos isso daí, técnicas de negociação, e começamos a difundir isso por meio de cursos de especialização da Polícia Militar do GAT. Até o comandante do GAT era o Capitão Luca, que hoje é comentarista da TV Record, e aí eu apresentei o meu trabalho lá para ele, e foi até algo interessante, porque eu apresentei e eu queria difundir na PM toda. E aí ele falou, Hugo, isso daí vamos lembrar, 2004, né?
Ele falou: a polícia militar ela não está preparada para falar sobre isso, que é um tabu. Inclusive, até porque dentro da polícia militar há uma média de suicídios de 3 a 5 vezes maior do que o do restante da população. Até um assunto que a gente pode tratar também. E aí ele falou: você não, eu acho que você não vai conseguir inserir esse tema dentro da polícia militar. Mas aqui dentro do GAT eu vou querer que você faça. E eu tenho 2 horas aula aqui disponíveis. Eu não sei se é suficiente para você apresentar. E caso dê certo, aí você vai desenvolver. Eu comecei com 2 horas aula, passou para 4, 6, 8. Eu cheguei a dar 12 horas aula em 2 dias, né? 2 períodos de 6 horas aula. Agora eu tive que reduzir porque eu sou coronel, eu não consigo. Mas eu dou aulas lá até hoje, ou seja, é a atividade mais longeva que eu tenho. Eu comecei em 2005, a gente está em 2024, então são quase 20 anos que eu dou aulas lá no GAT sobre técnicas de gerenciamento de crise e de negociação com suicidas. Esses policiais, eles são multiplicadores e aí eles difundem para outros policiais técnicas envolvendo negociação com suicidas. E essa técnica ela envolve desde a apresentação até a estabilização do comportamento, até a definição de demandas que são aceitáveis ou não, porque ele vai pedir tudo, mas aí você vai ter que verificar o que é. Às vezes o suicídio ele envolve um constrangimento. Eu tive um caso, por exemplo, que envolvia traição. E aí a pessoa não queria falar. A gente sabia que era por causa disso. Eu não sei se ele sabia que a gente sabia, mas a gente não podia tocar nesse assunto porque senão gerava uma inflexão na nossa comunicação. E aí você define as demandas que são aceitáveis ou não. Aí depois vai ter a rendição ou o resgate tático por uma equipe tática. Nem sempre se resolve tudo na negociação, principalmente, por exemplo, sei lá, um esquizofrênico, né, que está fora da realidade. Nem sempre, ou quase nunca, você vai conseguir dissuadi-lo pelo convencimento. Ou até a morte. E a gente tem que estar preparado até para isso. Eu falo para os policiais, nós não somos Deus, né? A gente não vai conseguir resolver todas as ocorrências e a gente tem que estar preparado para isso daí. Gera um impacto muito grande, até voltando à pergunta da doutora Karina, não é fácil pegar uma ocorrência, em qualquer uma, né? Seja uma ocorrência por morte com suicídio, seja outro tipo de ocorrência. Eu já tive outros casos, já participei de tiroteios, né? Já fui baleado, até minha esposa que está aqui no auditório já foi baleada comigo em ocorrência policial. Então, isso daí tudo gera um trauma e nós somos seres humanos, né? Embora tenhamos uma resiliência maior para poder lidar com esses casos, mas isso daí a gente precisa ser submetido. Isso daí a Polícia Militar desenvolve isso muito mais. Nós temos um centro de apoio psicossocial, temos núcleos. Lá em São Paulo, temos núcleos de apoio em cada uma das regiões administrativas para atender policiais e temos um sistema de atendimento à distância psicológico, chama Tela Vita. Então, o policial ele pode marcar consulta e pode passar por atendimento sem conhecimento nem do comandante. Então, não vai gerar um constrangimento, não vai gerar sei lá, alguma anotação no assentamento individual, algum prejuízo para a sua promoção, não vai ter problema nenhum. Eu mesmo me submeti a essas consultas, marquei lá e conversei com um psicólogo à distância. É um atendimento muito legal, muito bacana, e que é mais fácil e mais rápido do que o policial ter acesso a uma arma de fogo, né, que acaba sendo uma solução, entre aspas, muito rápida, por isso que se gera problema. Então, o processo foi mais ou menos esse. A gente, até 2013, eu ministrava só aulas lá. Em 2013, o Setembro Amarelo acabou abrindo um pouquinho e desmistificando um pouco o tema, e aí a gente conseguiu difundir em todos os cursos de formação da Polícia Militar. De modo que, terminando de responder a pergunta, hoje em todo o curso de formação, todos os policiais militares, seja o que entra na escola de soldados, seja o que se aperfeiçoa como sargento, seja o que entra como oficial na academia militar como cadete, ele tem instruções sobre isso. Até no doutorado da Polícia Militar, eu dou aula lá, né? Sou doutor em ciências policiais, então a gente dá aula lá e fala sobre esse tema também. Hoje já está mais desmistificado, de uma maneira leve, mas sempre muito técnica e muito respeitosa. É integrado na formação do policial militar. Agora sim. Então, ele é integrado de forma que todos os cursos
de formação da Polícia Militar. A Polícia Militar ela submete o policial a um curso de formação. Para o soldado, que é o nível operacional, ele tem 1 ano mais 1 ano de estágio. Para o oficial, ele tem 4 anos de formação na Academia Militar, para o comandante, né, o nível de comandante, mais 6 meses de estágio. Nesses 2 cursos de formação, tem a matéria relacionada a atendimento à ocorrência com suicídio e, logicamente, tem um enfoque também próprio. Eu lembro que eu fui dar uma aula uma vez para um grupamento de bombeiros lá em Americana, e até então, quando eu me especializei, eu falava o atendimento para os outros. Até uma hora em que um bombeiro falou assim, a gente precisa também. Né? A gente também precisa... a gente até fez uma dinâmica de grupo, e ele falou, pô, eu passei também por esses problemas, e a gente precisa falar sobre esse assunto para nós. Então, essas aulas, elas têm um duplo sentido. Elas fazem bem, porque especializam o profissional para lidar com os outros, mas, ao mesmo tempo, para fazer uma autoanálise para ele melhorar como pessoa mesmo, né? Para criar digamos, uma prevenção para ele mesmo, né? Para evitar que isso aconteça com ele. Sim, que legal, que legal. E essa formação, esse curso é você que dá? Ou hoje já existem outras pessoas que ministram esse curso dentro da polícia? Então, esse curso ele é muito maior. Então, o curso de... a Polícia Militar ela tem cursos de especialização para quem já se formou e cursos de formação. No curso de formação, isso daí é uma matéria que a gente dá e lógico, durante esses 20 anos eu já especializei em outros que também dão aulas de formação, nos cursos de formação. E aí a gente tem cursos de especialização especificamente sobre isso. Até o Corpo de Bombeiros também tem. Só que eles usam técnicas e nomenclaturas diferentes. Então, o nosso curso é de gerenciamento de crise. Eles usam um curso de abordagem técnica. Mas mais ou menos a mesma coisa. Né? Então, é o mesmo sentido. É o quê? É usar uma técnica para gerenciar uma ocorrência de vulto que foge à normalidade, que talvez um policial convencional não consiga atender, mas ele tem condições de adotar as medidas iniciais e até adotar técnicas de negociação, de comunicação, até uma solução, né? Quando terminar a ocorrência lá, ou pela via negociada por meio de uma rendição, que nós não chamamos de rendição também, porque rendição indica fraqueza. Então, e a gente não chama, por exemplo, a pessoa de suicida, o bombeiro chama de tentante, né? A gente não chama nem de tentante, nem de suicida, né? Lá na hora, aliás, respondendo até aquela pergunta no início que eu falei, né? A gente não fala menina ou não fala policial, porque isso cria um distanciamento, né? Então, por exemplo, é a mesma coisa eu te ter aqui e falar assim, boa noite, doutora Carmen, tudo bem? Isso daí é bastante formal. Alguém que tem mais intimidade vai falar assim, oi, Carmen, tudo bem? Vai indicar uma proximidade maior. Talvez tenha até um apelido familiar, alguma coisa, e se falar sobre isso, gera uma intimidade maior. Então, quando a gente lida com a pessoa de uma maneira mais intimista, isso gera uma empatia maior. É a mesma coisa eu chegar numa ocorrência, eu sou o Coronel Hugo, especialista em ocorrência com suicidas, eu estou aqui para te ajudar. Isso daí não vai criar empatia nenhuma. É mais fácil quando se chama de Hugo, né? Pô, meu nome é Hugo, eu estou aqui para te ajudar. O que tem? Não, não quero ajuda, sem problema, mas se você precisar, eu tô por aqui, a gente pode conversar. Não se fala por favor. E aí, por isso que a gente chama de negociação. Porque uma negociação ela é no mesmo nível. Né? Você não pode nem estar acima, nem abaixo. Não atribui poder. E não atribui poder e não impõe poder para outra pessoa. Porque durante uma negociação você tem que estar no mesmo nível. Uma negociação comercial, por exemplo, ninguém... por exemplo, você vai comprar um sapato numa loja, né? Aí você olha, acha um sapato legal, quanto custa? Aí custa muito, né? Ou não gostou tanto, ou o preço estava lá acima. Ah, não, obrigado. E aí o vendedor fala assim, por favor, compre esse sapato, eu preciso da comissão. Não funciona. Isso é uma negociação comercial. A gente só compra no farol, quando pendura alguma coisa ali no retrovisor. Mas faz isso por pena, por comiseração. Você não faz isso por uma negociação, por uma intenção. E durante uma ocorrência policial, existe isso daí. Ninguém faz por pena, não faz nada. Existem interesses antagônicos envolvidos. E aí você tem que ceder
a outra parte ceder para chegar a um meio comum. Por isso que a gente faz por negociação. Não funciona, por favor, não se joga. Não funciona. Sai daí, senão eu vou lhe pegar. Não funciona. E se falar coisa errada, ele vai fazer, até para desafiar. Não se fala, não se joga ou não se mata, porque senão eu vou falar exatamente o que eu não quero que faça. Nós estamos aqui nesse podcast, estamos conversando. Se eu falar assim, ó, não pensem em elefante. Estão proibidas de pensar em elefante. Estão proibidos de pensar em... Todos pensaram. Sim. Eu falei exatamente o que eu não queria que fizesse. É aquela questão do cérebro não compreender o não, Exato. né? Ele Exatamente. entende só a palavra. Exatamente. A neuropsicologia, né? Sim, sim. Então, o que a gente trata isso em relação ao... passa isso para o policial para que ele entenda como ele vai verbalizar com uma outra pessoa. Não adianta simplesmente falar para ela o que tem que fazer. Você tem que convencer ela do que é melhor para ela, de uma maneira indireta, não diretamente. Entendi. Fiquei pensando aqui, né? Você está colocando, e é muito importante, essa questão de multiplicar o conhecimento e a habilidade, né, para fazer essas negociações. E, claro, quanto mais pessoas puderem ter essa formação, ter essa compreensão, fazer uma abordagem adequada, mais efetivo vai ser, né, a possibilidade de a gente ter sucesso. E aí eu fiquei pensando aqui, às vezes a gente dá aula, né, Karina? Os alunos, as pessoas se interessam em saber como é que eu chego, o que que eu posso dizer, né? Eu posso me aproximar, eu seguro a pessoa. Então eu fiquei pensando enquanto você falava, né, da multiplicação, o quanto seria interessante, e a gente de uma certa maneira está fazendo isso aqui com profissionais de saúde e educação, né? O quanto seria interessante a gente abrir para o leigo, para o não médico, para o não profissional de saúde, né? E talvez até pensar em toda a rede de educação, né? A gente abriu acesso para esse conhecimento de como abordar o tentante, como, né, diz o Corpo de Bombeiros. Nós usamos técnicas de comunicação e de verbalização. Então, que talvez sejam um pouco mais difíceis para ser desenvolvidas por outras pessoas. Então, por exemplo, uma das técnicas a senhora está usando agora, que é a técnica do repórter. Então, enquanto eu vou falando, a senhora balança a cabeça, indicando que está compreendendo aquilo ali. Existe uma técnica da paráfrase. Fala e repete com outras palavras aquilo que está acontecendo. Existe a técnica do papagaio. Repete literalmente o que está fazendo. Existe uma técnica que a gente chama de pausas eficazes. Então, a pausa eficaz é quando você fala algo muito impactante e você para de falar para que a pessoa reflita. Então, eu usei isso daqui quando eu falei que ela se jogou. E eu parei de falar, né? E aí todo mundo começa a refletir sobre o que aconteceu. Então, sempre que a gente fala algo muito impactante ou que é importante para a pessoa, a gente para de falar para que ela consiga processar aquela informação e reflita, que é o que nós buscamos fazer. Essas são técnicas de comunicação. A gente usa também muito do gestual da neurolinguística, né, de você entender as linguagens não verbais, perceber qual que é o padrão sensorial dele, se é o visual, auditivo ou sinestésico, para a gente tentar se comunicar da melhor maneira. Mas eu acho que a melhor técnica e que pode ser entendida por todo mundo é a escutativa. A técnica da escutativa foi desenvolvida pelo FBI também, e ela inverte um pouco a lógica da negociação. Até então, a gente entendia que o bom negociador é aquele que se comunicava bem. Mas, na verdade, o bom negociador é aquele que sabe ouvir e entender. Então, ouça e entenda. Se qualquer pessoa tiver com alguém que estiver passando por problema, a melhor coisa que ela pode fazer é ouvir e entender. Vou até contar um caso. Tem tempo, né, para contar um caso, ocorrência? O pessoal gosta de ouvir ocorrência policial, né? Eu lembro um pouquinho antes eu comandava um batalhão rodoviário e uma vez eu fui. Teve um soldado que precisava conversar comigo. Eu era tenente-coronel. Para o soldado conversar com o tenente-coronel, ele tem que pedir para o cabo, que vai pedir para o sargento, que pede para o tenente, para o capitão, para o major. E aí ele foi pedir para mim, né, o major, o senhor pode conversar? Converso com todo mundo, somos servidores públicos, servimos ao público.
Então, qualquer pessoa, desde uma entrevista aqui num podcast até alguém que vai nos procurar e qualquer policial. E aí o policial veio conversar. E aí ele entrou dentro da sala. Geralmente, quando um policial vai conversar com a gente, ele quer ser transferido para algum lugar que é mais próximo. E aí eu já faço um levantamento prévio, né? Onde ele está, onde ele mora, se ele está numa relação de prioridade de transferência, que é o critério técnico para a gente fazer é, a, a transferência lá. E aí eu já estava com todas as informações. Realmente ele trabalhava no local distante, mas ele estava num período de interstício para a movimentação. Ele tinha acabado de ser formado. E aí eu já ia explicar para ele, falar, espera só um pouquinho, porque daqui a pouco, né, você tem mais um tempo, você consegue ser transferido. Já tinha até montado a comunicação. Ele entrou dentro da sala, se enquadrou ali como todo militar, né, para um comandante lá do batalhão, falou, comandante, obrigado por me atender e posso fechar a porta? Eu falei, pode. Às vezes é algum problema muito íntimo, né, meio constrangedor. Aí ele pegou e fechou. Ele falou assim, eu eu sei que o senhor entende disso daí e eu tô pensando em me matar. O que eu faço? E aí eu falei, ó, faz o seguinte, senta aí, peguei um copo d'água, falei, o que está acontecendo? Essa é uma técnica de comunicação, perguntas abertas, né? O que está acontecendo? Faz a pessoa refletir. E aí ele vai conversando, conversando. A gente conversou pouco mais de uma hora. E quando terminou, eu orientei ele a passar por um atendimento psicológico. Ele saiu dali para fazer o atendimento, obviamente. A gente retirou a arma de fogo dele, não coercitivamente, né? Mas ele entregou ali porque ele estava passando por um problema. E ele falou assim: obrigado por me ajudar. Doutora Karina, doutora Carmen, eu não fiz nada. Eu só ouvi. Mas, coronel, E durante as ocorrências, só para terminar, durante as ocorrências, a gente basicamente ouve a pessoa. Ela tem uma necessidade de falar aquilo ali. E, e é muito legal porque eu encontro na própria pessoa a solução do problema. Eu não vou com ele embalado ali. Não, eu vou fazer uma técnica de negociação que vai conseguir persuadi-la. Durante a negociação, a gente tem técnicas ali para verificar fatores de risco e fatores de proteção, né, indicadores de progresso e de violência na ocorrência e verificar o que é positivo para ela, para a gente explorar e o que é negativo, para a gente sonegar e encontrar a solução para essa ocorrência. coronel, você tocou num ponto muito importante, que é justamente a escuta, né? A escuta sem julgamento, né? Você trabalha na rua e eu trabalho em pronto-socorro. Então, pronto-socorro psiquiátrico, nós recebemos muitas tentativas de suicídio, né? Então, é importante que um estigma que existe muito é o medo de falar com a pessoa que chega para nós com uma ideação suicida ou que fez uma tentativa e não conseguiu. Ah, então eu vou falar sobre suicídio, eu vou piorar o desejo dela, eu vou induzir ela a fazer uma nova tentativa. E isso não é verdade. Com Né? Isso certeza. não é verdade, os estudos já mostram isso, porque a questão é justamente essa: tudo que a pessoa precisa, ela poder falar. Né? Quando você está ali, você faz uma escuta, você permite que ela fale do que está acontecendo, do que motivou, da angústia dela, isso ajuda Sim. a pessoa. Né? Não causa nenhum mal maior, não causa um aumento da angústia. Sim. Né? Então, eu acho muito importante esse teu comentário, esse teu exemplo, essa tua fala, porque tanto na tua atuação em campo, vamos dizer assim, Sim. na rua, como na nossa atuação Exato. como os médicos que em pronto-socorro nós pegamos muitas tentativas de suicídio, poder permitir que o paciente fale, né? Que ele se sinta acolhido. Às vezes é tudo que ele precisa. Exato. Né? É tudo que ele necessita naquela hora, porque muitas vezes a gente sabe, a doutora Carmen comentou sobre a questão da impulsividade, né? Nós sabemos que a impulsividade é um traço aí, uma questão que é muito definidora de uma tentativa. Às vezes o paciente, a pessoa, ela não tem o desejo, mas acontece uma situação que um estresse qualquer intenso e ela na impulsividade vai lá e comete um ato.
né? Então, é muito importante para que a gente consiga entender o que motivou essa pessoa, né? Às vezes, muitas vezes, a gente está lá, recebe paciente, você está conversando com ele, no dia seguinte passou. Não, doutora, eu fiz por impulso, aconteceu tal coisa, briguei com meu namorado, minha mãe, meu marido, coisa e tal. Agora já passou, né? Então, essa atitude é muito importante. Em relação à questão de falar ou não, existe uma previsão legal no Código Penal de induzimento, instigação ao auxílio ao suicídio, por ser crime. E as pessoas ficam com medo de falar, achando que estão fazendo isso. Eu mesmo tinha esse receio antes de entender como funcionava. E não tem nada a ver falar sobre o assunto. Falar de uma maneira tecnicamente, falar de uma maneira preventiva, como nós estamos fazendo agora, inclusive, as campanhas, desde que sejam positivas, né, doutora Carmen? Porque o que está acontecendo? Às vezes a gente encontra muitos profissionais que não têm conhecimento técnico. E aí eles levam para um viés ideológico que não é o que querem, ou por uma questão financeira, ou por uma questão religiosa, ou por autoafirmação. Eu digo isso daí porque nós temos estatísticas internas da Polícia Militar que indicam um aumento do número de casos de tentativa de suicídio a partir de setembro. Ou seja, tem muita gente falando sobre suicídio que não tem conhecimento técnico. E não é o nosso caso, né? Nós somos aqui suicidólogos, né? Todos temos ou conhecimento técnico ou prático ali, expertise. Mas tem muita gente que não tem. Uma vez eu fui numa palestra e um líder religioso falando que, que a pessoa que suicida é porque não tem Deus. E não, a religião ela é um fator de proteção, mas não é o único. Então, né, quem não faz isso não é um herege. E o induzimento, olhando sob o ponto de vista penal da coisa, o induzimento é quando você fala para a pessoa fazer. A instigação é quando ela já tem essa ideia e você reforça a ideia. E o auxílio é quando você entrega um instrumento para ele, uma arma, para ele poder fazer isso ou leva a algum local. Então, não tem esse tipo de problema. Teve até um outro caso envolvendo um policial que era o contrário, né? Ele não veio trazer o problema, né? Um superior dele, um sargento, percebeu o problema, já estava passando por uma série de problemas. Ele ele estava separando da esposa, a esposa fazendo alienação parental. Ele cuidava de uma irmã que tinha uma série de problemas neurológicos, né? Ela ficava prostrada o dia todo e ele tinha um problema pessoal no coração que inviabilizava a gente de trabalhar. Ou seja, ele estava com uma série de problemas, né? E estava passando por problema. Aí o sargento falou, chefe, ele não está legal, tudo, o senhor não quer conversar com ele? Eu falei, converso. Aí ele entrou dentro da minha sala, só que ele não quis falar. Eu falei, como é que você está? Não, tá tudo bem. E quando eu tive aula lá, eu tive uma aula com o doutor Carlos Kais, também, né, o psiquiatra. E aí o Carlos Kais falava para perguntar. E eu morria de medo de perguntar e incorrer no crime, né? E aí naquele dia eu tomei coragem. Foi durante o curso, foi em 2004, durante o curso da Unicamp. Parece que é Deus colocando, né, assim as coisas para acontecer. E aí eu falei para ele, eu falei, você tá pensando em se matar? Mas nesses termos mesmo, doutor. E aí ele baixou a cabeça e começou a chorar. Chorava, chorava, compulsivamente. Aí eu peguei um copo d'água, aí conversei com ele, falei, pô, você não está muito legal e eu preciso. E até esse atendimento humanizado no meio militar é até algo que não é normal, né? Não é muito comum fazer isso daí. E, e aí eu conversei com ele, falei, pô, você não está legal, precisava que você deixasse a sua arma. E aí ele deixou a arma lá, entregou, passou por um atendimento. Depois, infelizmente, ele acabou falecendo, mas não foi por causas naturais, não foi por suicídio. E aí eu lembro que eu voltei lá na Unicamp, e aí quando eu fui ter aula com o Carlos Kais, né, eu falei, doutor, eu tive um caso assim e eu perguntei. E ele começou a chorar. Por quê? E aí ele falou assim, Hugo, você acionou o gatilho do comportamento suicida dele. E graças a Deus não foi um gatilho real. Né? Ele começou a chorar, então você conseguiu tirar ele da situação. E, e isso daí foi um fator bom, né, para gente entender como é que funcionava isso assim foi um fator positivo. E a gente precisa falar isso com muito cuidado, com muito respeito, porque tem pessoas que
passaram por isso, né? E, estatisticamente, 5 pessoas vão sofrer com isso para o resto da vida. Quem são essas 5 pessoas? As 5 pessoas mais próximas. Então, às vezes, a gente está conversando com uma pessoa, ou está dando alguma palestra, alguém que está envolvido com isso diretamente, ou que passou por isso, faz. Então, a gente precisa ter um respeito e um cuidado muito grande quando trata sobre esse tipo de assunto. Eu até, dentro da minha crença, eu faço um pensamento e eu falo assim, Senhor, abençoa e ilumina as minhas palavras para eu conseguir tocar o coração das pessoas, seja numa ocorrência, seja numa palestra, seja numa entrevista como esse podcast, para que a gente consiga, porque tem alguma pessoa que ali está assistindo e que às vezes está esperando alguma coisa. Esses dias eu fui dar uma palestra numa empresa, agora no Setembro Amarelo, e aí quando terminou, a moça do RH que me convidou para dar a palestra, ele falou assim, o senhor pode ficar um pouquinho no final que tem um rapaz que quer falar, um funcionário da empresa. Eu falei, fico. Aí nós fechamos a porta e aí ele falou assim, parece que o senhor estava falando para mim. E eu não estava falando geral. Porque eu passei por tudo isso e isso me fez muito bem. Queria só agradecer, a gente se deu um abraço lá e foi muito legal. Isso não tem preço. É muito legal, muito bacana. Realmente, realmente. Agora eu quero perguntar sobre um outro ponto que você comentou até esses 2 casos, né, dentro da polícia. E nós sabemos que existem populações, né, que têm um risco maior, né? Então a gente analisa pela faixa etária, e tal, e pensando em profissão, né, você comentou da profissão do policial que tem índices maiores, né? Os médicos, os profissionais da saúde, os médicos e os enfermeiros também são uma população que tem índices maiores de suicídio do que a população geral, né? Então, acho que é importante a gente falar um pouco disso, né? Porque são 2 profissões que mexem, que lidam com vida, né? Com situações de estresse, com trabalhos difíceis, né, estressantes, fora as questões pessoais, e que tem um fator adicional, se a gente pensar em fator de risco, que é a acessibilidade ao meio, né? Nos policiais, arma de fogo, Exato. nos médicos profissionais da saúde, medicações e acessos, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho, né, dentro da profissão aí da polícia, nesse sentido. Dessas profissões não é uma coincidência, né, que a gente tenha índices maiores nessas profissões com mais risco. Quando a gente analisa as fases do comportamento suicida, a gente tem primeiro, a senhora já falou aqui, que é a ideação. A ideação é o pensamento. Esse pensamento ele está dentro lá da cabeça da pessoa, mas ela não vai se manifestar. A segunda fase é o planejamento. Então, quando ele sai do campo das ideias e vai e começa a planejar. Esse planejamento, ele vai desde acessar um site até comprar um meio para isso. A terceira fase do comportamento suicida é a tentativa. E por último, a consecução, que é quando a pessoa consegue se suicidar. Para profissionais da área de saúde e para policiais, a gente não tem o planejamento. A gente sai da ideação direto para a tentativa. E o planejamento, ele dá um tempo para refletir sobre isso, coisa que às vezes não tem. Porque o que acontece? O suicida, quando ele sofre, quando ele está passando por isso, ele sofre uma profusão de sentimentos muito ruins, medo, negação, revolta, depressão, e, e ele sente uma vontade muito grande de fazer isso. É até difícil explicar para quem não passa, né? As senhoras já passaram por isso várias vezes, e nós aqui em ocorrência. É difícil explicar para uma outra pessoa que não passa por isso. E, e, e aí o que ele faz? Ele quer uma solução rápida para aquilo ali. Eu até lembro, no ano passado eu participei de um seminário internacional e, e um dos palestrantes era um dos meus mestres lá na Unicamp, que infelizmente faleceu há poucos dias, o professor Roosevelt Cassola, mestre, grande perda para nós. E ele falou lá na aula, lá na Unicamp, em 2004, e falou nesse simpósio um negócio interessante. Ele falou assim, quando você tem uma dor em determinado local, você passa ali um medicamento e você
você vai sarar, né? Um corte na mão, uma torção no tornozelo, no joelho. Quando você tem uma dor de cabeça, você toma um analgésico. Mas e quando a dor é na alma? No psi, né? Na alma. Você não tem como, né? É difícil, né? Aliás, as senhoras são especialistas nisso, né? Em dar remédios para tentar curar essa dor. Não nós, né? A gente atua ali para tentar conter e evitar, dissuadir que uma pessoa faça. Mas os profissionais são os psicólogos e os psiquiatras, né? E sempre tem que ter. Ali não é uma solução. Aliás, era o argumento até que eu usava para a polícia militar aplicar isso daí. Eu falei assim, ó, se eu conseguir convencer a pessoa a não suicidar, eu vou melhorar muito a recuperação psicológica. Eu vou auxiliar o outro profissional e vou evitar também a reincidência, que é o maior fator de risco. E um dado interessante, eu peguei vários casos e eu reencontrei, eu peguei 5 casos envolvendo policiais. Desses, eu reencontrei 3 deles. Em nenhum dos casos, o policial me agradeceu por aquilo ali. E eu achei isso muito legal, porque ele não entende que foi eu quem fiz, ele entende que foi ele quem desistiu. Então, a técnica de dissuasão, né, de persuasão por meio da comunicação deu certo. Ele não entende, tanto que às vezes eu pegava a ocorrência e o cara abaixava a arma, depois eu vou até contar uma ocorrência legal. Aí, na hora que ele abaixava a arma, a equipe tática é doida para invadir, para agarrar. Só que se você arrancar dele, ele não vai entender que foi ele quem desistiu. Ele vai entender que ele foi dissuadido. Aí é levado até o hospital, ele vai tomar um tranquilizante. Quando passa o efeito do tranquilizante, a primeira coisa que ele pensa é em tornar a tentar se suicidar. E aí o nosso trabalho ele fica todo perdido, é um retrabalho, né? A gente tem casos aí, o bombeiro de 10 vezes a mesma pessoa indo para o mesmo lugar, vai lá, agarra, traz de volta, vai lá, policiamento também é a mesma coisa. Então, o que explica esse índice tão alto é um meio é um acesso muito fácil a um meio eficaz. E por isso que é genial esse sistema que a gente tem de atendimento psicológico, porque a única coisa que é mais acessível é o celular. E aí o celular você consegue ter. Aliás, até os nossos índices, né, que foi falado no início, eles aumentam tanto aqui no Brasil, porque a gente tem um acesso muito grande a redes sociais, é um dos países no mundo onde mais as pessoas ficam mais tempo, é o país no mundo onde é, é o maior número de vendas de ansiolíticos, de pessoas com transtorno País de mais ansiedade. ansioso do mundo. O país mais ansioso do mundo, É, né? A gente tem, segundo. salvo o melhor juízo aí, 10% da população que passam por isso daí. E é até um negócio que a senhora falou muito legal no início, né? Não é o problema passional, profissional, financeiro, ele é um gatilho, mas existe um trem. E esse trem pela ele passa às vezes pelo acesso à internet ou por um acesso a alguma coisa, aí ele passa por um transtorno, para depois uma depressão, para depois uma ideação suicida, um pensamento e às vezes até um suicídio. E essas redes sociais elas criam uma um mundo da fantasia, porque é tudo muito legal, né? Pô, a vida dessa pessoa é muito legal e a minha é muito ruim. Ele fica acessando e a gente só posta na internet coisa legal, né? Ninguém posta coisa ruim. Então, eu vou fazer 24 anos de casado com a minha esposa lá. E aí eu vou levar ela num restaurante. Ela falou que não quer mais restaurante, ela quer viajar. Então, vou levar ela para uma viagem, aí nós vamos tirar uma foto e aí vamos colocar lá. E aí, pô, quem vai olhar, fala assim, pô, 24 anos de maravilhas. Nunca teve uma discussão, nunca teve um problema. Eu nunca vou pegar, nunca fiz isso daí, né? Eu discuto lá com ela, e aí ela emburrada, assim, ó, acabei de discutir com a Andréia aqui, né? Não vai dar curtidas, né? Essa questão das redes merece talvez um dia, né? Outro podcast e faremos com certeza para falar. Eu estava pensando enquanto você falava, né, sobre as questões das ocorrências que você atendeu, e a gente pensa muito sobre a questão da subnotificação, né, do suicídio. A gente sabe que o número de tentativas e certamente muito maior do que, né, a gente tem notícia e consegue ter dados estatísticos. Vocês têm instrumentos de notificação? Como é que vocês fazem notificações em relação a essas ocorrências? E queria saber também, pensando na questão da polícia rodoviária,
né? É muito comum que aconteçam acidentes de trânsito, muitas vezes inexplicáveis, né? Como é que aconteceu? Como é que a pessoa pôde fazer isto, né? E talvez muitos deles possam ser, né, motivados por impulsos, né, suicidas e não são notificados, não são percebidos. Você, dentro dessas ocorrências, você já passou por alguma situação onde isso ficou evidente? E eu queria saber um pouco o que você pensa sobre essa questão, da importância da notificação. Em relação à questão de subnotificação, a Polícia Militar ela não cuida porque o suicídio ele é um problema de saúde mental. A tentativa de suicídio, sim, quando ela gera uma quebra da ordem pública. E aí há necessidade de um profissional ir lá e agir. Grande parte das subnotificações elas não são por ocorrências policiais, exceto no ambiente rodoviário, e eu vou conversar sobre isso. Então, quando essa ocorrência, quando, quando a manifestação suicida se torna uma tentativa de suicídio, aí é um problema da Polícia Militar, e aí nós temos estatísticas, tanto a Polícia Militar quanto o Corpo de Bombeiros. Até para fazer uma distinção, a Polícia Militar é responsável, os policiais, o policiamento, quando as ocorrências são no solo envolvendo armas, armas brancas ou de fogo, ou seja, uma faca ou um revólver. E o bombeiro ele atende quando a ocorrência é em altura. Eles têm técnicas de salvamento em altura e agem. Basicamente, as duas técnicas são a mesma, né? Você vai trabalhar com técnicas de comunicação, como eu falei anteriormente, para dissuasão. O ambiente rodoviário ele é um pouco atípico, porque é, lá sim há uma subnotificação e isso é fato dentro do estudo do comportamento suicida, porque gera um constrangimento muito grande para as pessoas. Existe fator financeiro também, algumas seguros de vida não cobrem se for suicídio. Então as pessoas elas tentam, às vezes, evitar que aconteça isso, ou colocar a culpa em, ah, não, eu não acredito que tenha sido suicídio, eu acredito que tenha sido outra coisa, até num fator de negação, né? Você não quer acreditar que aquilo possa acontecer porque é uma situação ruim para quem está ali próximo, porque fica aquele sentimento de culpa, né? O que eu poderia ter feito para ter evitado? No ambiente rodoviário, a gente tenta buscar um nexo causal que consiga associar o suicídio, porque tem muitos desses casos. E isso daí pode ser obtido ou por meio de alguma carta, do testemunho de algum familiar, ou de alguém que fale que efetivamente aconteceu, ou de um histórico psiquiátrico, ou de passagem, ou por filmagem de câmeras, e aí a gente consegue perceber que aquele caso ele não foi um acidente ou um sinistro de trânsito. Na verdade, foi provocado, e dentro do ambiente rodoviário isso daí, infelizmente, acaba acontecendo, até ferroviário, outros meios que se tem. Tem. E uma outra coisa que eu queria saber, né, falando assim da tua prática, a doutora Carmen perguntou da questão, né, da polícia, da rodovia, né? É, durante o teu tempo de experiência, não sei se você hoje ainda atua nesse tipo de ocorrência? Hoje não mais Não diretamente, porque o mais. coronel ele exerce uma função estratégica. Então Tá. a gente não atua diretamente em ocorrências, né? Uhum, Todas essas experiências que eu falei eram uhum, enquanto eu era tenente e capitão. A gente estava certo. num nível mais tático e estratégico, né? Hoje eu trabalho mais na parte de coordenação estratégica e política da Polícia Militar. Mas Entendi. as aulas eu faço diretamente ainda, né? Certo. Eu diminuí muito, né, a quantidade. Hoje eu Uhum, só dou 4 horas aula nesses cursos lá. Até foi interessante, porque o especialista do GAT, o capitão Pavão, que comanda hoje a equipe de negociação, quando eu passei para major, eu falei, pô, Pavão, eu não tenho mais condições de ficar, né, dando aulas o tempo inteiro, mas ele falou, não, comandante, como foi o senhor quem desenvolveu isso dentro da Polícia Militar, que iniciou, é muito importante ter esse acesso. E hoje, você não, hoje nós não temos mais cursos que tem aquele suporte do curso de suicidologia que nós tivemos lá na Unicamp. Tão uhum, extensos, né? Pelo menos não que eu tenha conhecimento. Existem cursos rápidos aí, ou às vezes simpósios. E dentro da Polícia Militar nós não temos outro suicidólogo. Ninguém mais fez esse curso que eu fiz. E é lógico que isso, a matéria ela já está sedimentada, eu fiz
Eu apresentei a minha tese também quando eu fiz o mestrado dentro da Polícia Militar, e é interessante passar também para os leigos, né? Para você ascender dentro da carreira, você precisa fazer o mestrado e o doutorado em ciências policiais. E aí o meu mestrado basicamente, foi baseado no trabalho que eu tinha feito na Unicamp 7 anos depois, né? Eu fiz o curso na Unicamp em 2014, em 2013 eu apresentei depois isso daí. Essa digamos, essa técnica para poder atender ocorrências, né, de gerenciamento de crise e de Esse foi seu negociação. mestrado. Esse foi o meu Ah, mestrado. que legal, Foi o meu que mestrado. legal. Uhum. E aí eu apresentei, e Uhum. foi baseado justamente nisso, né? De que a gente atendendo bem esse tipo de ocorrência, que é uma parcela ínfima da Polícia Militar. A gente não tem muitos casos, mas eu até comentava com eles. A gente não atende bem. E numa empresa, se você tiver 1% de produtos que não são bons, essa empresa ela não vai ter um bom padrão de qualidade. Então a gente precisa ter excelência no atendimento de todo caso de ocorrência. E aí, isso daí, hoje o Corpo de Bombeiros tem o seu próprio manual, a Polícia Militar tem a sua técnica e também o seu manual, as suas diretrizes, e a gente consegue atender com um nível de excelência e de sucesso muito grande. São raríssimos os casos em que a gente perde um suicida em ocorrência. Eu não uso tentante, porque Uhum. tentante, se a gente for olhar, é qualquer pessoa que tenta alguma coisa, né? Quem está tentando engravidar, quem Uhum. está tentando passar no vestibular, Uhum. né? Eu costumo usar o termo suicida mesmo, que é o termo Uhum. técnico, né? Que se usa, né? Se olhar num dicionário, que é quem tenta ou quem comete suicídio. E você chegou a quantificar quantos casos você atendeu ao longo da tua Ah, deu. carreira? Eu tenho tabulado os 46 casos lá comigo, atuando diretamente. Uhum. E esses os que eu atendi ali diretamente. E eu só perdi a primeira, né? Que foi Que essa bom. daí. E quando não havia nem técnica, né? Não havia nem técnica de gerenciamento de crise dentro da Polícia Militar. Ela foi trazida pelo capitão, então capitão Mascarenhas, hoje ele é coronel da reserva, ele foi fundador do GAT e trouxe essa técnica de lá dos Estados Unidos. Então, o que é o gerenciamento de crise? É uma técnica que nós usamos para poder atender ocorrências de vulto que extrapolam aqueles casos convencionais que o policial convencional vai poder atender. Então, você tem que usar técnicas especiais para poder atender essa ocorrência e alcançar uma solução aceitável. Então, você vai ter uma resposta especial da polícia, essa resposta é dada por uma unidade especial, que é o GAT aqui, ou o BOP no Rio de Janeiro, ou a SWAT nos Estados Unidos, ou qualquer. Toda polícia tem uma unidade especial para poder atender. E aí a gente busca uma solução aceitável para essa ocorrência. Essa solução ela tem que ser aceitável em 3 níveis diferentes: no nível legal, ético e moral. Nível legal, tudo que a gente faz tem que estar dentro da lei. No nível ético, além de estar dentro da lei, tem que estar dentro das nossas normas institucionais. Terceiro, tem que estar dentro do nível moral, ou seja, além de estar dentro da lei, além das nossas normas internas, tem que ser algo aceito pela sociedade. E nesse nível, nessa ordem axiológica, ou seja, nessa ordem de valores. Então, primeiro tem que estar dentro da lei, e às vezes a gente vai contrariar até padrões morais, mas que estejam aplicados à lei ou às nossas normas. Nem sempre as pessoas têm conhecimento, porque às vezes não tem essa experiência policial, né, de como a gente atua. E isso nos afeta também diretamente. Então, a recuperação psicológica é muito Esses importante. padrões você diz durante ali no atendimento Durante o ao atendimento suicida. Isso, durante o atendimento de ocorrência. Aquela ocorrência que eu ia explicar, ta- talvez seja a ocorrência mais emblemática para mim, porque nós policiais, a gente não pensa para ir para uma ocorrência, porque se você parar para pensar, não compensa. E aí, um dia eu estava em casa, eu estava com a minha esposa e minha filha, que está aqui também, né? Ela tinha acabado de nascer. Isso foi há 20 anos atrás, né? Quando eu estudei. E E aí tocou o telefone, falou, ó, tem uma ocorrência envolvendo, inclusive envolvia também um policial. Pô, o soldado fulano de tal foi aqui em Campinas, no, no Tancredão, aquele conjunto habitacional ali, e ele tá lá dentro do quarto e tá com a enteada lá dentro, a gente já fez uma negociação, e ele discutiu com a esposa, ele tinha filhos gêmeos, acabou saindo e só tava ele com ela lá dentro. Eu falei, tudo bem, eu tô indo, né? E aí
Aí eu levantei para me trocar. Geralmente eu uso uma roupa muito parecida com essa, a paisana, porque a farda ela gera um bloqueio psicológico. Até a doutora Carmen, eu falei, eu vou vir a paisana. Falei, pode ir a paisana, porque é uma conversa bem à vontade, né? E aí eu fui lá, quando eu cheguei lá, ele estava com ela dentro do quarto, mas não, é, ele não falou diretamente que que estava por lá. Mas antes disso, quando eu estava saindo, a minha esposa falou assim: precisa ser você? E aí eu olhei para minha filha recém-nascida, eu falei, pô, é a primeira vez que eu vou para uma ocorrência tendo alguém, né? Então eu preciso voltar, né? Até então, né? Você tem os pais, tem os familiares, mas todo mundo consegue viver. Agora o filho só tem você como pai. E aí eu fiquei pensando naquilo ali, mas a gente precisa ir para ocorrência, não pode negar. Quando eu fui até o meu gabinete, eu estava me trocando e a gente põe alguns acessórios. Então, por exemplo, eu coloco um colete balístico e um coldre para esconder a arma no corpo, para defesa pessoal. Então, a gente sempre faz a negociação armado e sempre com um colete para poder fazer a proteção. Enquanto eu estava me trocando, pousou uma mariposa na janela basculante que tinha no escritório. E aí eu lembrei da trilogia do Hannibal Lecter, lá no Silêncio dos Inocentes, que era o símbolo da morte e do renascimento. Aí eu lembrei, eu falei assim, pô, Nossa, eu falei assim, nossa, minha esposa falou aquilo ali, é muito sinal. é muito sinal, né? E eu falei, putz, será que eu vou morrer hoje, né? Mas enfim, o dever chamava e a gente tinha que ir. Quando eu cheguei por lá, estava a ocorrência toda montada, já havia mais de 2 horas, dois outros tenentes já haviam negociado anteriormente. E quando a gente vai para uma ocorrência, você estabelece uma estratégia para poder resolver a sua ocorrência por escalada. Então tem objetivos, a gente vai dos objetivos mais imediatos para os mais imediatos. Então, por exemplo, eu tinha um policial lá armado tentando suicídio e uma menina. Qual que é o mais importante nessa ocorrência? Eu tirar ela de lá. E depois o policial. Então, eu cheguei lá, conversei com o policial, falou, ó, pô, aqui é o Tenente Hugo, e aí eu falei a patente porque ele também era um policial, né? Falou, aqui é o Tenente Hugo, tem algum problema para você conversar comigo? Eu falei, não, Tenente, você pode ir. Ele falou, olha, uma coisa é estávamos nós, outra coisa é a fulana tá aí. Posso conversar com ela? Falou, pode. Aí, falei, fulana, você tá me ouvindo? Tô. O policial tal, vamos chamar de João, né? Hipoteticamente aqui, né? O João, ele é um cara muito legal, que teve um problema com a sua mãe, uma divergência, mas é um cara extremamente honrado, muito querido por todos nós, que todos estão muito preocupados, todos querem muito bem dele, e eu preciso conversar só com ele. E quando eu terminar tudo isso daqui, vai terminar bem e ele vai te dar um abraço. Mas eu preciso que a gente fique sozinho. Você tem como sair do quarto? Ela falou: tenho. Isso daí é uma técnica de negociação. Tudo que eu estava falando para ela é para que ele ouvisse. E aí eu falei, fulano, eu posso abrir aqui a porta? Vamos dar o nome, né? Eu dei o nome João, né? Falei, João, posso abrir a porta? Ele falou, pode. Aí eu peguei, abri a porta devagarinho. Tava com medo da mariposa, né? Vai que acontece agora. Aí peguei, abri bem devagarinho. Aí eu consegui visualizar, ele estava com uma arma apontada para o queixo, na cama, né? E aí ela pegou e saiu do quarto, metade do problema resolvido, a outra metade era tentar fazer com que ele desistisse, né? E aí a gente vai fazendo a negociação, nunca você negocia sozinho, sempre você tem um escriba. Esse escriba, ele usa uma técnica da terapia cognitivo-comportamental, que é de riscar uma folha de papel, de um lado mais, de um outro menos. Então, mais ele anota tudo que é positivo, menos tudo que é negativo. E aí a gente explora o positivo e só nega o negativo para elevar a autoestima dele. E aí eu estava conversando e ele sempre pedia, ele tinha uma demanda só, que o que vocês imaginam que é? A esposa. Ele queria que a esposa fosse para lá. Para que ele queria? Aí Para se você matar em frente a lembrou ela. do primeiro caso que você Exato. atendeu. E para imputar a culpa a ela. Ela estava por lá, eu criei uma história de cobertura para que ela não fosse. E aí eu falei. é, E aí eu percebi durante a comunicação que ele tinha uma relação muito positiva com a mãe. E a mãe dele estava por lá. Aí, durante o intervalo, eu consegui conversar com ela.
E aí eu expliquei para ela, isso é um instrumento que a gente usa, uma ferramenta que chama negociadores auxiliares. Quando você põe um negociador não policial para poder conversar com um não policial para conversar com a pessoa. Ele não toca a negociação, ele é como se fosse um instrumento nosso. E aí eu expliquei para ela, falou, "Ó, a senhora vai falar isso, isso, conversa com ele como se fosse é, é uma como se a senhora estivesse conversando com ele num café da manhã, ignore a arma completamente, ele vai estar com a arma apontada. E aí a senhora vai falar durante um tempo o quanto que ele é importante e o quanto que é importante que ele faça o que eu estou conversando, porque a gente é muito amigo e que está querendo o bem dele. E aí, depois de uns 5 minutos, eu vou fazer um sinal para a senhora, eu vou encostar a mão no batente. Quando eu encostar a mão no batente, é para a senhora cortar a conversa. A senhora vai falar assim: olha, filho, a mãe não está muito legal, mas está aguardando lá você. E quando vier, eu vou te dar um abraço, porque você é muito importante para mim. E os filhos são muito importantes para nós, né? Aí, quando ele saiu, aí eu, aí eu falei assim: nossa, João, que mulher extraordinária, né? A sua mãe. Eu lembrei até da minha mesmo, né? Aí eu falei: pô, e, que legal, né? E aí ele pegou e tirou a arma debaixo do queixo e ele começou a coçar a parte da frente com a massa de mira, que é aquela pontinha do cano da arma, né? E coçar o queixo indica reflexão. E já envolvia menos risco, porque ele estava com a arma engatilhada e o dedo no gatilho. E o peso é mínimo ali, né? Sabe, desse gramas ali, ele poderia disparar a arma. Aqui na frente corria menos risco, só a ponta do nariz, né? Se acontecesse. E aí você manda algo positivo, né? Parabéns, cara. Você fez o mais difícil. O fácil era aquilo ali. E aí, pela primeira vez, em muitos, em horas ali de negociação, eu falei: você não quer desmuniciar? E aí ele pegou e colocou a arma em cima do colo, tinha equipes táticas prontas para fazer a invasão. Aí que eu falei: ó, segura um pouquinho, porque quanto mais indicadores de progresso, mais negociação. Indicadores de violência, e aí vão indicar uma solução tática, uma invasão, uma contenção. E aí, quando ele colocou em cima do colo, ele pegou e desmuniciou a arma. Aí, no que ele desmuniciou, eu entrei dentro do quarto, dei um abraço nele, um abraço militar ali pela cintura. Vai que a mariposa, né? De novo. Aí eu peguei, olhei, vi que ele não estava desarmado. E aí quando terminou a ocorrência, todo mundo vem. Ele foi conduzido até um hospital, passou por um tratamento psiquiátrico, psicológico, conseguiu. E o que é mais interessante, ele conseguiu se recuperar psicologicamente, ele voltou a trabalhar normalmente, né? Teve acesso à arma 1 ano e meio depois, nunca mais passou por aquele problema. Quando aconteceu, eu só queria lavar o rosto, ligar lá em casa para minha esposa e falar assim: ó, eu vou voltar para casa vivo, né? Não aconteceu nada. Foi mais uma coincidência, mariposa. Que bom, que bom. Que história bonita, né? É muito tocante, realmente. Muito legal. Eu acho que pelo horário a gente pode abrir para perguntas, né? Se alguém que estiver assistindo online ou na plateia quiser realizar alguma pergunta. Enquanto não vêm as perguntas, né? Que privilégio nosso, não, Karina? Poder receber e honradas estamos mais ainda em saber mais sobre a sua história e saber que você é um precursor, né, do assunto, de tratar o assunto e criou também, né, um protocolo para que a Polícia Militar pudesse saber abordar de uma forma mais estratégica esses casos. E isso com certeza está relacionado, né, a todo esse processo que a gente fala, o quanto é importante prevenir, né? Então, quando você leva conhecimento, quando você cria acesso para as pessoas terem mais ferramentas de abordagem, a gente previne mais tentativas e mais casos. Vamos ver se chegou alguma pergunta. Alguém da plateia quer fazer pergunta? Eu Não? tenho uma já Então aqui. vamos. Só para finalizar, perguntamos pouco, né? A gente pergunta um pouco mais. Você tem a pretensão, ou já passou a ideia de repente, pegar essa tua experiência e elaborar algum material para que você possa orientar a população em geral mesmo?
Eu Eu digo, participo, eu não tenho nada escrito. E talvez esse seja o meu problema. Eu nunca publiquei um livro, né? Eu tenho, uhum, logicamente, a minha dissertação de mestrado e o trabalho da Unicamp, que é aberto a qualquer um. Mas ainda não consegui escrever relacionado a isso. Mas eu dou palestras sempre, em setembro, com uma a frequência agenda até deve ser maior. cheia, É, lotada. no mês de setembro, bastante. E dentro da própria Polícia Militar. Então, a gente já desenvolve esse assunto, conversa com algumas pessoas. E é interessante até essa pergunta, porque a gente trabalha também com a valorização da vida. E isso eu acho que é o mais importante, que é demonstrar para as pessoas que vale a pena viver por pior que às vezes seja o problema. Porque a pessoa que pensa em se suicidar, ele imagina que não há solução para o problema dele. E tem solução. Né? Tem um filósofo muito famoso, Mário Sérgio Cortella, que diz que o suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. Vou até repetir como ele faz, né? Suicídio é uma solução permanente para um problema temporário. E se as pessoas perceberem que dá para se resolver aquele problema, porque é o que eu te falei, a visão em túnel talvez seja uma das principais características que movam a pessoa a fazer aquilo ali e uma das principais estratégias que façam a gente fazer com que essa pessoa reflita, que ela conseguir perceber, fala assim, pô, por exemplo, você pega um problema amoroso que eu já falei aqui, né, passional, mas você tem um problema financeiro, uma hora vai resolver esse problema, pouco financiamento, tudo, você consegue. Problema profissional, às vezes você está passando por um problema muito grande profissional, às vezes um assédio moral, e isso daí provoca um transtorno de ansiedade ou uma síndrome de burnout ou qualquer outra coisa. Mas se ele mudar de ambiente profissional, você vai passar por isso daí. Então, há solução para esse tipo de problema. E o que nós colocamos é que é, nada dura sempre. A fase ruim e a fase ruim passam. A felicidade passa. A infelicidade passa. Então tudo vai passar, né? Uhum. Alguma hora passa. Você pode ter, às vezes, até algum transtorno, né, psicológico ou alguma doença psiquiátrica, mas você consegue, se você conseguir é, mentalizar aquilo ali de que aquele problema vai se resolver, você consegue passar. E quando eu fiz o curso de comportamento suicida, eu percebi isso, né? Numa autoanálise que você faz. Você fala assim, pô, às vezes você está num dia muito ruim. E às vezes um fator ele muda tudo. Eu lembro, um dia eu tive um dia muito ruim no meu trabalho. Eu entrei dentro de um presídio e ocorreram uma série de problemas lá. E o presídio ele já é um ambiente carregado. E aconteceram uma série de fatores negativos, policiais machucados, tudo. Eu tive um dia muito, muito ruim. Né? E aí quando eu cheguei em casa, tudo que eu queria era tomar um banho, dormir e para acabar aquele dia. E aí eu lembro que eu tinha um apartamento pequenininho ali aqui em Campinas, né? E aí eu lembro que a minha esposa estava fazendo a janta e a minha filha estava lá, que era pequenininha, né? E quando eu entrei em casa, ela fez: Ei, acabou todos os problemas, né? Aí você fala assim, pô, eu. E aí você consegue esquecer aquilo ali e mentalizar em algo positivo. E quando a gente conversa com as pessoas, é passando isso daí, de que vai resolver o problema, de que aquele dia ruim é, ele vai passar. Tem até um poema de Drummond, que é sempre falado nos finais de ano, que ele diz que é um gênio quem repartiu o tempo em anos, em meses, em dias, porque permitiu você sempre refletir sobre aquilo ali, de como você pode melhorar, o que você pode fazer diferente. A gente faz essa reflexão, né? Você tem um Uhum. aniversário, você estabelece metas, o que eu fiz antes, o que eu fiz lá adiante, e tentar fazer o melhor possível. Falar, pô, hoje vai passar esse dia, amanhã vai ser melhor. É uma ótima ferramenta emocional sua, você pensar que aquilo ali não vai durar o tempo inteiro. Né, que tudo pode ser resolvido. Aliás, quando eu fiz o curso na Unicamp, eu participei de laboratórios e conversando com assim muitas pessoas, eu percebia que os problemas eram solúveis, né? E aí eu lembro eu falei, pô,
Acho que o único problema que você não consegue resolver é se alguém está num estado de doença terminal, assim, muito ruim, e está sofrendo muito com aquilo ali. Aí eu lembro que eu estava conversando com o meu sogro, e o meu sogro não tem muita instrução, mas ele é muito sábio. E aí ele falou assim, Hugo, e ainda assim há a fé. A fé. Então, a gente não pode se basear nisso, porque ele não é científico. Mas ainda assim você tem. E tem uma palestra muito interessante de uma médica que fala que o dia da morte é um dia que vale a pena viver. Então, até o dia em que você morrer, e todos nós um dia morreremos, né? Ninguém vai. Isso daqui é uma passagem só. Você vai estar aprendendo e você vai estar usufruindo a sua vida. E, e é um processo aquilo ali, e saber envelhecer, como disse Cícero, né, o filósofo, é saber curtir cada uma das etapas da vida, né, saber curtir. Eu gosto muito de uma frase do filme Sociedade dos Poetas Mortos, que foi feito pelo Robin Williams, aliás, por uma coincidência, ele se suicidou, né, o protagonista. E ele era um professor de um colégio interno inglês, bastante rígido, e ele é um professor não convencional. Vocês devem ter assistido o filme. Várias vezes, lindíssimo, né? Lindíssimo. E Lindíssimo. aí ele tinha uma frase em latim, que era carpe diem, né? E esse carpe diem é o quê? Aproveite o dia. E o que eu passo para as pessoas é que você tem que aproveitar o dia. Fazer desse dia o melhor dia possível. Fazer desse podcast, dessa entrevista, a melhor coisa possível. Fazer do seu trabalho a melhor coisa possível. Da sua amizade, da sua paternidade, do seu casamento, sabe, curtir muito o dia, né? Aproveitar o dia. E desse aproveitamento de cada um dos dias, você vai fazendo realizações, você vai construindo a sua felicidade. Não vai virar só felicidade, às vezes você vai ter tristezas e frustrações, senão às vezes alguém está lá assistindo a gente e fala, pô, a vida desse cara é tudo legal. Não é, né? Eu passei por um monte de problemas, de frustrações, de problemas em ocorrências, de reveses, nem tudo dá certo como a gente planeja, mas a gente tem que estar se aperfeiçoando. Às vezes se deu errado, pô, o que que a gente pode fazer para melhorar, né? E para tentar fazer algo que faça bem para os outros e para mim também. Muito bem. Obrigado. Belíssima forma de terminar esse podcast, né? Com tantas frases bonitas, tantas mensagens bonitas. Excelente. Eu acho que a gente só tem para agradecer a tua presença mais uma vez, Coronel Hugo. Enriqueceu demais. Essas experiências que você trouxe aí foram muito interessantes, né? Enriquecedoras mesmo aí para o nosso Setembro Amarelo desse ano, né? Doutora Carmen. Queria mais uma vez, né, agradecer a tua presença, queria agradecer a Karina, a todos que estão acompanhando e que vão poder ter acesso ao final, né, da versão editada. E lembrando que o Setembro, né, Amarelo não acontece só em setembro, que a gente, né, o nosso comitê chama Comitê Permanente de Prevenção, porque a prevenção acontece todos os dias. Então, vamos em frente. Doutora Carmen, muito obrigado pelo convite. Sempre uma honra estar com a senhora, uma pessoa iluminada. Doutora Karina, foi um prazer conhecê-la, ter essa nova conversa, essa nossa conversa. Dizer que é uma honra muito grande, não só para mim, mas para a Polícia Militar, poder passar essa imagem positiva de que nós cuidamos no ambiente interno e, sobretudo, de todas as pessoas e de que nós trabalhamos todos os dias. Nesse momento, enquanto nós estamos aqui, tem algum policial atendendo alguma ocorrência disso, certamente. A gente tem uma média de 10 casos por dia, que é um índice bastante alto. E certamente tem algum policial cuidando de alguém, da vida, da liberdade ou do patrimônio de alguém. E nós trabalhamos todos os dias com dedicação e com honestidade para poder fazer valer a confiança e o carinho aí de todos vocês. Contem sempre com a Polícia Militar. Muito obrigado. Muito grata.